De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E também conosco Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conexão de hoje conversando aqui sobre a medicina do trabalho, falando um pouco aqui também sobre segurança, né? E a gente destaca, claro, um pouco sobre a questão da prevenção de acidentes. A gente vai falar ainda nesta edição do Conexão com o Dr. Sérgio Nicolas, que é médico do trabalho e é o atual coordenador lá do serviço, né, da Unimed, Saúde Ocupacional da Unimed. Muito nos honra com a sua presença aqui. Doutor, para a gente entender e até para o nosso telespectador, né, o papel, assim, a função principal do médico do trabalho quando ele está ali junto à empresa, como é que se define aí o trabalho dele? Marcos, o médico do trabalho é o chato da companhia, né? Ele fala aquilo que o patrão não quer ouvir. Ele sempre fala o que o patrão não quer ouvir. Normalmente, né? Ele fala o que o patrão não quer ouvir, né? Porque o patrão tem sempre uma expectativa, o empresário, evidente. Óbvio, né? E até a gente tem que reconhecer pelas dificuldades que tem. Sem dúvida. Mas o grande empresário, eu pontuo muito que o grande empresário, quando você vai começar o trabalho, você percebe se vai dar certo ou não. Se a pessoa chega para você falando quanto eu vou gastar, é um mau sinal. É um mau sinal. E aí aquele empresário aquele que você sabe que vai ir para frente, que já está indo para frente há muito tempo, ele fala, e o investimento nosso, de quanto é? E aí você começa a ver a diferença. E parece que não, né, doutor? Mas numa colocação como essa, a gente percebe mesmo, né? Que faz toda a diferença, né? Quando você gasta e quando você investe. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sou suspeito para falar, porque eu fui muito privilegiado profissionalmente com as pessoas que eu trabalhei do outro lado, né? Pessoas do mais alto gabarito profissional, que sempre acreditaram na proposta, né? A proposta é sempre discutida, mas normalmente eles falavam para mim, né? Quando a gente, em tom de brincadeira, até pelo meu jeito de ser, a gente sempre teve, e até hoje, amizade com todos eles, nunca saí de nenhuma empresa mal, um ambiente ruim, e ele falava, chegou ele, agora nós vamos ter que ouvir um monte de não aqui, né? Faz parte, o trabalho não é a gente que faz, a lei ela determina isso, e a segurança, o espaço para o trabalhador, a gente tem que focar nele, né? Ele confia no que a gente está fazendo. Dá um exemplo de um não aí clássico que o médico do trabalho costuma para o nosso telespectador entender. Vamos imaginar, o sujeito, você tem que fazer uma determinada ação que a legislação determina, tá? Então, você tem que fazer a audiometria, uma das coisas que a legislação determina é que tem que ter 14 horas de repouso auditivo. 14 horas sem estar em contato com o ruído. Então, é só você fazer o cálculo da dificuldade. O sujeito saiu às 6 da tarde do trabalho, ele vai voltar às 8 da manhã, ele vai ter que chegar às 6 horas. Concorda? Concordo. A fonoaudióloga vai ter que estar lá às 6 horas. E aí, esse exame faz parte do contexto de trabalho, essas horas a mais você tem que bonificar, ou com banco de horas, ou com pagamento em espécie, né? Aí ele chega para você e fala, tá bom, fez 14 horas de repouso auditivo. Quem te garante que ele não ficou em casa ouvindo música e tal? Eu não posso fazer nada. Aí eu não tenho como, né? Mas eu tenho que cumprir documentalmente 14 horas de repouso auditivo. Esse é um exemplo muito comum, né? Que as pessoas, e hoje com o pessoal com muito fone de ouvido, essas coisas. Mas o que você vai fazer? Como é que você orienta o funcionário? Olha, você tem que fazer o repouso auditivo, tal, evitar barulho muito alto, conversar alto, uma série de coisas. Mas, se você mora, por exemplo, em São Paulo, você mora na Avenida Paulista, como é que você vai fazer repouso auditivo? Mas a lei determina, ela não te dá espaço de negociação. E aí vem, então, o médico do trabalho e quantas vezes a gente pergunta, a pessoa fala, tem que voltar, tem que fazer de novo, porque o sujeito vai ter que voltar outra vez. Esse é um dos exemplos, mas existem inúmeros. Mas todo dia vai crescendo. O banco de horas vai crescendo, né? O patrão não gosta. O patrão não gosta, né? Ele fala pra gente o que é. Você faz isso porque você não tem banco de horas, né? Então, pra você... Ô, doutor, falando um pouco da questão, né, até aproveitando esse mês aí, que é a questão da prevenção dos acidentes de trabalho, é claro que a gente sabe que tem uma participação direta nesse aspecto, a questão do engenheiro do trabalho e tal, mas faz parte da equipe, né, da saúde,
da medicina do trabalho. Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente quais são os aspectos principais, assim, que se percebe. Por que a gente tem tanto acidente de trabalho ainda, doutor? Eu acho que é uma coisa um pouco cultural. Começa pelo nome. Quando você fala acidente, dá a ideia de uma coisa repentina, de uma coisa não prevista, né? O acidente do trabalho, na grande maioria, não saberia situar para você em números a porcentagem, mas a grande maioria deles, eles não são uma ocorrência eventual. Eles são formados, eles são criados, né? Você está vendo que uma hora vai acontecer. Você sabe. É previsto. Você quer ver um exemplo clássico? Começa a observar, e aos telespectadores que estão nos acompanhando, começa a observar quando você passa numa construção e você vê se as pessoas que estão no telhado tal estão com cinto, estão presas. Aí quando o sujeito escorrega e cai, bate a cabeça, muitas vezes morre, eu vou falar que foi acidente, Marcos. Não foi acidente. Então, esse é só um exemplo. Existem N outros exemplos que a gente pode dar no dia a dia. Quando você vê uma pessoa pintando uma parede, ela está em contato com materiais, com elementos químicos que não são bons para a saúde dela, né? Tinta, solventes, né? Hidrocarbonetos aromáticos, enfim, coisas, benzeno, coisa que faz muito mal para a saúde. Ele não faz aquilo uma vez só por dia, ele faz aquilo várias vezes por dia. Estou falando isso porque a doença ocupacional, a doença do trabalho, ela se equipara a acidente de trabalho. Acidente de trabalho não é só acidente, tá? O cara caiu, quebrou a perna, não. O cara pegar, por exemplo, uma pneumonia química é acidente de trabalho, você tem que meticate, a mesma coisa. Né? Então, vê se você vê essas pessoas com uma simples proteçãozinha para não inalar diretamente aquilo. A pessoa esquece que a mucosa dela absorve esses elementos químicos, ela não trabalha com óculos, e a mucosa está, o cara está com o olho aberto, a mucosa está... Então, são pequenos detalhes, né? Daí vem essa questão de você ser um chato, né? Teve uma grande empresa, se eu puder ilustrar, teve uma grande empresa aqui de Marília, uma indústria alimentícia, que tinha um presidente que era fantástico, uma pessoa maravilhosa. Uma vez eu cheguei para entrar e estava tendo uma obra no teto. Eu olhei, eu vi que... Eu estava chegando para trabalhar. Eu falei, desce. Aí o cara, não vou descer, porque eu estou aqui, porque o diretor mandou, eu sou amigo dele, sabe aquela conversa? Eu falei, olha, aqui não tem amigo de ninguém, eu sou meu amigo, você desce. Aí ele desceu e ficou todo marrento, sabe? Nesse inteirinho deu aquele tumulto ali no pátio, ali, que o cara parou essa obra aí, né, tal. O médico, o que ele está mexendo nisso, né? Chamei o engenheiro de segurança, o engenheiro veio, no momento ele estava numa outra atividade, por isso ele não tinha visto, veio e tal. Um pouco depois chegou o proprietário da empresa, o diretor. Sérgio, o que aconteceu? Eu expliquei para ele, ele bateu palmas. Parabéns, é isso mesmo. Você está dispensado, volta para a tua empresa e volta com todos os equipamentos e tal. Se todo mundo fizesse assim, Marcos, sabe? Você vai esperar um dia cair dali. E com certeza ele não estava pensando no bolso dele, ele estava pensando na família desse trabalhador, que era um cara com 34, 35 anos, que deveria lá ter seu filho lá com 7, 8 anos de idade, né? E o mesmo amor que nós temos pelos nossos filhos, ele tem pelo filho dele. Então, se a gente se colocar sempre na posição do outro, fica absolutamente razoável entender o processo do que é segurança e saúde do trabalho. E em algumas situações, talvez o investimento, o senhor mencionou essa questão da máscara, esse equipamento de segurança, muitas vezes o indivíduo acha que isso é um custo, um a mais, e tem que entender como um investimento, né, doutor? Até porque se cair numa ação trabalhista, né, Marcos? Concorda? Não é? Uma ação trabalhista, só de custos processuais, ele vai comprar um monte dessas máscaras, um monte de protetores, só de custos processuais. Não põe advogado, não põe o assistente técnico da perícia, não põe, quando a perícia é fora, você tem a despesa de viagem, hotel. São profissionais qualificados, não ficam em qualquer hotel, não viajam em qualquer condição. É natural, isso é uma organização da vida, né? Então, se a viagem é um pouco mais longa, é avião. Então, isso custa, né? O que eu vejo em Marília é que existe, a maioria dos empresários é muito bem preparada para isso, sabe? E você vê o crescimento das empresas, se você relacionar isso com o número de acidentes de trabalho, você percebe claramente que as coisas... Não é que isso é por isso que ela está crescendo, não. Mas ela participa demais para isso, né? Sem dúvida alguma. E hoje existem ações trabalhistas de 1 milhão, 1,2 milhão, né? Seja qual for
a capacidade financeira da empresa, isso afeta qualquer empresa. Deus, sem dúvida alguma. Então, a gente tem que trabalhar... É até uma questão de segurança econômica. Econômica, eu tô colocando, lógico que o principal é o ser humano, claro, né? É o indivíduo, é o trabalhador. Mas se a pessoa tem dificuldade para entender, você começa a mostrar com números. É porque o inverso prova exatamente isso. Exatamente. A avaliação de um processo faz você chegar, você ajuda a pensar nessa conclusão. Ô, doutor, e como é que toda empresa hoje, desde as menores até as maiores, tem que estar com essa questão da medicina do trabalho alinhada, né? Não talvez com o médico diretamente, mas tem que estar ligado a alguma empresa de saúde. Alinhado, existe a NR7, a legislação, a norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9, eles focam bem nesse procedimento, né? Porém, o que a gente vê é que as empresas menores, elas trabalham junto com prestadores de serviço. E agora, com o evento E-Social, que já chegou e na nossa área começa em janeiro, né? Janeiro do ano que vem, as informações têm que começar a ser fornecidas, isso muda bastante o perfil. Não muda absolutamente nada no que a lei pede, mas muda a forma de informar. Hoje tem uma série de cuidados que a gente não era obrigado a ter, que a partir do E-Social nós vamos ser obrigados. A lei não muda nada, porém... A informação sim, né? Rapidinho no intervalo, a gente volta para falar mais sobre esse assunto e falar também do Departamento de Medicina Ocupacional da Unimed Marília, que o doutor Sérgio Nicolás está à frente. A gente fala daqui a pouquinho, não sai daí não. É tudo rapidinho, a gente volta depois do intervalo. Até já.